Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. Porque o que você vai ouvir agora é simplesmente inacreditável. Naila mantinha os olhos fixos no chão de mármore branco, tão limpo e reluzente que refletia o brilho cruel dos lustres dourados pendendo sobre sua cabeça. As mãos trêmulas escondiam a dor. Mas o coração era um campo de batalha silencioso. Ela havia sido vendida como um objeto, como um bem precioso para decorar a mansão de um estranho. Uma virgem. Uma jovem pura. Uma alma aprisionada por laços de sangue e interesses imundos. Seu pai nem sequer olhou para trás ao deixá-la naquele portão gigantesco, guardado por soldados armados com olhares duros e indiferentes. Tudo havia sido selado, a venda, o silêncio, e o seu destino. Era inacreditável pensar que até alguns meses atrás, Naila ainda frequentava uma biblioteca escondida, falava com professores escondidos, aprendia línguas, história, filosofia, como uma chama secreta que não podia jamais ser descoberta. Mas agora, ali, diante das portas do Palácio Al-Darar, no centro de Doha, ela não era ninguém. O homem que a receberia era conhecido por sua frieza impenetrável. Kamal Al-Thani, o sheik mais poderoso do Catar, dono de campos de petróleo e uma fortuna incalculável. Um homem que não amava, não sorria, e não confiava. Diziam que seu coração havia se fechado anos atrás, quando sua esposa o abandonou fugindo com um diplomata francês. Desde então, o deserto havia se tornado sua alma. Quando Naila cruzou o grande portão de ferro fundido, o ar ficou mais pesado. Um som de passos ecoou. Era ele. Kamal surgiu no topo da escadaria de mármore. Vestia uma túnica branca impecável e um olhar glacial. Seus olhos castanhos intensos fitaram Naila com a mesma atenção com que se observa um cavalo novo adquirido em leilão. É esta? Sua voz soou seca, direta. O tom de quem não pede respostas. O homem de terno ao lado dela assentiu com um gesto. Kamal desceu os degraus, parando a poucos centímetros de Naila. Seu perfume era amadeirado, envolvente, mas carregado de arrogância. Ele analisou o rosto dela por longos segundos, como se procurasse alguma falha. Você não fala? Ele perguntou em tom ríspido, como se o silêncio dela o irritasse. Naila continuou calada, os olhos abaixados. Por dentro, ela gritava de medo, de humilhação, de raiva reprimida. Mas por fora, apenas o silêncio obediente. Kamal virou-se bruscamente. Levem-na para o quarto de prata. E não quero que ela saia de lá sem minha autorização. Duas criadas a conduziram pelos corredores infinitos do palácio. Tapetes persas, espelhos bisotados, janelas com vista para os jardins internos. Um lugar encantador por fora. Uma prisão por dentro. O quarto de prata era luxuoso, sim. Mas o luxo só realçava o contraste com o que ela sentia por dentro. Estava completamente sozinha. Não havia ninguém com quem dividir sua dor. Ninguém que soubesse que por trás daquela aparência de menina simples, vivia uma mente brilhante, alimentada por anos de estudo em segredo. Sentou-se na beirada da cama e deixou as lágrimas caírem sem barulho. Aquela primeira noite no palácio foi como um funeral de sua antiga vida. O sono não veio. O medo era profundo. E o sentimento de revolta, comovente em sua intensidade silenciosa. No dia seguinte, ninguém a visitou. Ninguém lhe disse o que seria feito com ela. Só comida silenciosamente deixada por criadas que não ousavam trocar palavras. Horas viraram dias. Naila sentia-se como uma sombra em um castelo cheio de ouro. Mas Kamal, ele começou a notar algo que não esperava. Ela não gritava, não chorava alto, não implorava. Apenas observava. Em silêncio.
Seu olhar carregava uma luz estranha. Um brilho misterioso, como se escondesse algo que ele não conseguia alcançar. Na terceira noite, Kamal foi até o corredor do quarto de prata. Parou diante da porta entreaberta. E ouviu. Ela estava sentada diante de uma pequena mesa, de costas para a porta, falando ao telefone. Oui, je vais bien. E os pensem que Jesus ignorante. Mas ils ne savent rien. Sim, estou bem. Eles pensam que sou ignorante. Mas eles não sabem de nada. Kamal franziu a testa. Ela falava francês? Antes que pudesse absorver isso, ela mudou de idioma. Italiano. Depois alemão. Depois russo. É uma loucura. Não posso fingir para sempre. Estou com medo, mas não vou quebrar. Kamal ficou paralisado. As palavras eram ditas com fluência absurda, como se ela tivesse nascido em cada uma daquelas culturas. Era impossível. Inacreditável. Ela falava 9 línguas diferentes. Sem esforço. Sem tropeçar. Como? O mundo de Kamal, tão ordenado, começou a ruir. Sua visão daquela garota como uma simples camponesa ignorante foi destruída em segundos. Ele se afastou da porta, o coração batendo de forma estranha. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu algo que não podia controlar, fascínio. E uma dúvida perigosa começou a crescer em sua mente. Quem é Naila, de verdade? Kamal não conseguia dormir. A imagem daquela jovem, sentada sozinha, falando fluentemente 9 idiomas, girava dentro dele como uma tempestade silenciosa. Aquilo era mais do que surpreendente, era inexplicável. Uma virgem simples, vendida pela própria família, presa em um quarto, e com a mente de uma erudita. Era um paradoxo que o intrigava e irritava. Por que ela escondeu isso? Quem ensina uma garota como ela a falar russo, francês, japonês? As perguntas vinham em ondas. E Kamal, acostumado a controlar tudo e todos ao seu redor, agora enfrentava algo que não conseguia entender. E aquilo o enfurecia. Na manhã seguinte, Naila notou que a comida não fora deixada no quarto como de costume. Em vez disso, uma criada a esperava diante da porta, com os olhos baixos e expressão tensa. O sheik deseja vê-la no salão de chá. As palavras, mesmo ditas em tom neutro, carregavam o peso do desconhecido. O coração de Naila apertou. As pernas quase não responderam. Enquanto seguia os longos corredores do palácio, com seus arcos dourados e paredes cobertas de tapeçarias raras, a sensação de caminhar rumo ao desconhecido se tornava quase insuportável. No salão, Kamal estava em pé diante de uma janela de vidro fumê. Suas costas largas cobriam parcialmente a luz do sol. O cheiro de incenso e rosas secas flutuava no ar. Ele não se virou imediatamente quando ela entrou. Quem é você? Sua voz foi seca, direta, e ainda assim havia algo de quebrado por trás dela. Naila não respondeu. Ele se virou devagar, os olhos escuros cravados nela com um misto de ira, dúvida e curiosidade. Eu te comprei como uma sombra. Uma virgem silenciosa. Uma criança sem instrução. Mas ontem à noite, ele deu um passo à frente, eu ouvi você desafiando todas as mentiras que te cercam. Naila levantou os olhos. Pela primeira vez, sustentou o olhar do homem que comprará seu corpo e calará sua alma. E o que isso muda? Sua voz saiu firme, mesmo com o medo dançando em cada batida do seu coração. Kamal não estava preparado para aquilo. Esperava lágrimas. Esperava súplica. Mas o que encontrou foi coragem crua. Você não é quem finge ser, ele acusou.
E o Senhor é. Ela retrucou, a voz baixa, mas afiada como lâmina. O silêncio que se seguiu foi profundo, cortante, repleto de tensão e desejo reprimido. Ele a observou com atenção renovada. Era como se estivesse diante de um quebra-cabeça antigo, agora faltando apenas uma peça crucial. E aquela peça, era ela. Por que escondeu? Ele murmurou. Por que não disse que era isso? Ela cruzou os braços, como se quisesse proteger o próprio corpo das palavras dele. Porque o mundo inteiro só vê o que quer ver. Uma menina sem valor. Uma propriedade. Um contrato. E porque, mesmo sabendo tudo o que sei, ainda sou tratada como um nada. Kamal sentiu um soco invisível no peito. Algo naquela fala o atingiu num lugar que ele pensava ter sido enterrado há muito tempo. Ele respirou fundo. Seus olhos baixaram por um instante. E quando voltaram a fitar Naila, não havia mais desprezo, havia fascínio. A partir de agora, ele disse, você terá liberdade para andar pelo palácio. Mas nunca atravesse o jardim do oeste. Aquela parte me pertence. Ela não respondeu. Apenas assentiu com um leve movimento de cabeça, orgulhosa demais para agradecer, mas humilde o suficiente para aceitar. Nos dias que se seguiram, Naila passou a caminhar pelos corredores silenciosos como uma alma livre presa em um corpo vigiado. Sentava-se por horas na biblioteca, onde havia livros em vários idiomas. Tocava em suas páginas com ternura profunda, como quem reencontra partes de si. Kamal a observava de longe. Sempre à distância. Sempre no escuro. Mas os olhos não paravam de buscá-la. Ela andava como quem dança. Falava pouco, mas carregava em cada gesto uma inteligência contida, um poder silencioso. E com o tempo, Kamal passou a evitar outros compromissos apenas para cruzar o caminho dela. Acidentalmente. Sem aviso. Sem palavras. Gosta de poesia? Ele perguntou certa tarde, ao encontrá-la recitando a Fige em voz baixa. Gosto da verdade, ela respondeu, sem olhá-lo. E acha que existe verdade na poesia? Ela o olhou com doçura triste. A poesia é a mentira mais linda que os humanos aprenderam a contar. A resposta o deixou sem fôlego. Era como se cada vez que Naila falasse, uma parte do mundo dele fosse desconstruída. E ele, que antes se orgulhava de controlar tudo, começava a sentir-se desarmado. Certa noite, Kamal se viu parado diante da porta do quarto dela novamente. Ele não bateu. Não entrou. Apenas ouviu. Naila chorava. Era um som contido, abafado, como quem luta para não ser fraca. Como quem segura a dor até o limite, mas não consegue mais fingir. E naquele choro, Kamal viu a si mesmo. Viu o garoto que um dia perdeu a mãe. Viu o homem traído. Viu o pai rejeitado pelo próprio filho. Viu um espelho que sangrava junto com ela. Mas não teve coragem de entrar. Na manhã seguinte, Naila encontrou uma rosa branca sobre sua mesa. Não havia bilhete. Apenas a flor, fresca, perfumada. Ela tocou nas pétalas com os dedos delicados. E por um segundo, sorriu. Mas o sorriso durou pouco. Porque ao abrir a janela, viu Kamal com outra mulher nos jardins. Uma estrangeira. Linda. Elegante. Rindo alto. E ali, algo que Naila não entendia começou a nascer dentro de si. Um sentimento inexplicável. Ardente. Desconhecido. Uma pontada de ciúmes? Ela fechou a janela com força. Os olhos cheios de uma chama que nunca havia sentido antes.
O desejo reprimido que ela escondia nas profundezas agora começava a se agitar. Kamal, mesmo com a outra mulher ao lado, sentiu a presença dela desaparecer da janela como uma sombra ferida. E seu coração, estranhamente, pesou. Porque ele sabia, aquela menina, aquela mulher, não era qualquer uma. E ele já não conseguia mais esquecê-la. Aquela manhã chegou envolta em silêncio. Mas era um silêncio estranho, pulsante, carregado de tensão invisível. Naila acordou com uma sensação nova dentro do peito, angústia envenenada com ciúme. Ela não compreendia. O homem que a havia comprado, o mesmo que a mantinha prisioneira no luxo, agora ocupava os seus pensamentos. Ela o odiava. Mas também o temia. E de alguma forma inexplicável, sentia falta dele. Era irracional. Mas o desejo reprimido havia sido despertado. A imagem de Kamal com aquela mulher estrangeira ainda ardia como um espinho em seu orgulho. Naila sabia que não tinha o direito de sentir ciúme. E ainda assim, sentia. Ela se arrumou com mais cuidado naquela manhã. Prendeu os cabelos em um coque suave, usou um vestido leve de seda marfim que destacava sua silhueta discreta. Sentia-se tola por querer ser notada. Mas, precisava. Como se aquela mulher no jardim tivesse roubado algo dela. Ao caminhar pela biblioteca, percebeu que os criados estavam agitados. Vozes apressadas, passos ligeiros. Mas ninguém dizia nada. Quando Naila passou por uma janela, viu carros estacionados na entrada principal. Diplomatas. Investidores. Era um dia de reuniões para Kamal. E estranhamente, aquilo lhe trouxe alívio. Ao menos, ela não o veria. Voltou para seu quarto. Precisava se conectar com o mundo exterior. Com alguém que a lembrasse de quem era. Que a fizesse recordar que ainda havia um mundo fora daqueles muros dourados. Pegou o celular antigo escondido dentro de uma bíblia em sua mala, um segredo guardado com o desespero de quem sabia que um dia precisaria ser ouvida. Discou o número de uma antiga professora, que morava na França. Bonjour, c'est moi. Tu vas bien? Je suis ici, mais je me sens étranger dans mon propre corps. E assim, as palavras começaram a fluir como uma catarata represada por tempo demais. Do francês, ela foi para o inglês, depois alemão. Em seguida, russo. Japonês. Árabe clássico. Italiano. Espanhol. Coreano. 9 línguas. Cada uma carregava um fragmento da alma de Naila. Cada idioma era um refúgio. Uma armadura. Uma lembrança viva de que ela não era uma sombra. Era um universo inteiro escondido atrás de um véu. No corredor, os passos de Kamal ecoaram com rigidez. Ele estava tenso. A reunião havia sido longa, insuportável. Tudo o irritava. Mas algo dentro dele sussurrava que deveria passar pelo corredor oeste. E foi então que ele ouviu. A voz de Naila. Fluida. Elegante. Dominadora. Mudando de idioma com a naturalidade de quem respira. Parou. O coração acelerou. Abriu lentamente a porta entreaberta. Ali estava ela. De costas. Sentada à janela. O sol tocando seus cabelos. O celular próximo ao rosto. As palavras rolando em alemão, com tom poético. Ich habe mich verloren, und vielleicht werde ich nie zurückkommen. Me perdi, e talvez nunca volte. Aquela cena foi inesquecível. Algo profundo e encantador tocou Kamal por dentro, como se Naila deixasse de ser uma propriedade, e se tornasse uma entidade mágica, misteriosa.
Um ser impossível de controlar. Ele entrou. Devagar. Sem fazer barulho. Ela não percebeu. Continuava falando, agora em árabe antigo, como quem rezava. Mas o telefone escorregou de suas mãos quando sentiu um arrepio na nuca. Virou-se, assustada. Kamal estava ali. Parado. Imóvel. Os olhos nele não eram os do comprador, mas os de um homem tomado por um choque silencioso. 9 línguas. Ele murmurou. Naila empalideceu. O coração disparou. Aquilo era o fim. Ela havia quebrado a única regra que restava, não chamar atenção. Como ousa se esconder de mim? Ele rosnou, a voz baixa, mas envenenada de raiva e fascínio. Porque o Senhor não merece saber quem eu sou, ela rebateu, com uma coragem nascida do próprio desespero. Ninguém neste lugar se importou em perguntar. Kamal avançou um passo. Os olhos ardiam. Você acha que é melhor que todos nós, Naila? Eu sei que sou mais do que aquilo que fizeram de mim, ela disse, firme. Ele parou. O ar entre eles pareceu congelar. Uma tensão elétrica, densa, quase sensual pairava como uma névoa. Kamal a encarava com uma expressão que ele mesmo não compreendia. Desejo, orgulho ferido, medo, raiva e uma obsessão em crescimento. Quem te ensinou tudo isso? Ninguém. Eu mesma aprendi. Estudava escondida. Li livros que minha família me proibia. Ensinei a mim mesma para sobreviver. Para não enlouquecer. E por que veio parar aqui? Por quê? Ele explodiu. Ela segurou as lágrimas. Porque minha mãe morreu. E meu pai me vendeu como gado. Como se meu corpo fosse mais valioso do que minha mente. Kamal caminhou lentamente até ela. Seus rostos estavam perigosamente próximos agora. Você não é o que eu esperava, ele sussurrou, com um tom quebrado. Eu sei, ela respondeu, com voz trêmula. E é por isso que tem medo de mim. Essa frase o atingiu como uma espada. Kamal afastou-se rapidamente, como se tivesse tocado o próprio passado com os dedos. Você pode ir agora, disse, virando-se de costas. Mas Naila ficou parada. Não se moveu. Porque ali, naquela troca carregada de tensão, confissão e dor, algo havia mudado entre os dois. Uma ponte silenciosa foi construída, feita de verdades nuas e desejo contido. Naquela noite, Kamal não jantou. Ficou em sua varanda, olhando as estrelas sobre o deserto, sentindo um vazio que há muito não ousava reconhecer. Sentia saudade dela. E Naila? Passou horas deitada, olhando o teto. Se antes temia aquele homem, agora o temia de outra forma. Temia o que ele fazia com seu coração. E pela primeira vez, sonhou com ele. O dia amanheceu diferente no Palácio Aldarar. O sol parecia menos intenso. O silêncio, mais pesado. E Naila acordou com o coração em conflito, como se algo dentro dela tivesse sido remexido durante a noite. Os sonhos que teve, cheios de imagens de Kamal, de seus olhos presos nos dela, de suas mãos que quase a tocaram, ainda pulsavam na pele. Ela se sentia envergonhada por sonhar com ele. Mas também confusa, porque havia algo naquele homem que já não era apenas cruel. Ele estava despido. Rachado. Quase humano. Mas ao mesmo tempo, ainda era o mesmo que havia comprado seu corpo. Ela se levantou, tentando ignorar o peso no peito. Precisava pensar. Respirar. Mas quando abriu a porta de seu quarto, foi surpreendida por 2 guardas a esperando. O sheik exige sua presença. Agora.
no salão azul. O coração dela afundou. As mãos suaram. Por um instante, Naila pensou em recusar. Em fugir. Mas onde ela iria? A liberdade ainda era apenas um eco em sua mente. O Salão Azul era uma das salas mais antigas do palácio. As paredes eram cobertas por azulejos persas em tons celestes e desenhos geométricos. No centro, uma mesa redonda, simples, contrastando com o exagero do lugar. Kamal estava sentado. Sozinho. E diferente. Vestia preto. Não branco como de costume. E seus olhos estavam mais escuros do que o céu antes de uma tempestade. Ela entrou devagar, tentando esconder o tremor nas pernas. Fechem a porta, ele ordenou. Os guardas obedeceram e saíram. Agora estavam sozinhos. Por longos segundos, o silêncio dominou o ambiente. O olhar dele era como lâmina. Fixo. Tenso. Impossível de decifrar. Sente-se, disse enfim. Naila obedeceu. A madeira gelada do assento atravessou seu corpo. Quero entender, ele começou. Quero entender quem é você. De verdade. E o que esconde por trás desses olhos que me desafiam. Ela respirou fundo. Já disse quem sou. Uma mulher que foi traída por quem devia protegê-la. E que aprendeu, sozinha, a nunca abaixar a cabeça. Kamal se inclinou para a frente. Não minta para mim, Naila. Você não é só uma garota inteligente. É algo a mais. Você fala como uma diplomata. Lê como uma filósofa. E tem uma calma, que irrita. Que me enfraquece. A última frase escapou como uma confissão. Ela baixou os olhos, tentando proteger o que ainda lhe restava de dignidade. Mas ele continuou. Ontem, quando te ouvi ao telefone, eu perdi o chão. Pela primeira vez em muitos anos, senti que estava diante de algo que não podia controlar. E isso me enlouquece. Naila olhou. E ali, os dois se despiram sem tocar. Talvez seja isso que o assuste tanto, ela disse. O fato de eu não te temer como as outras. O fato de você saber que se eu quisesse, poderia fazer mais do que apenas ser sua esposa de papel. Eu sou mais do que o seu palácio aceita. Kamal levantou-se de repente, empurrando a cadeira com violência. O som estrondou na sala. E o que exatamente você quer de mim, Naila? Quer me humilhar? Me fazer parecer fraco? Me derrotar no meu próprio trono? Ela se levantou também, os olhos brilhando em revolta e dor. Eu não quero nada de você, Kamal. Nunca quis. Eu só quero ser livre. Quero ser respeitada. Quero poder existir sem ser vista como um objeto. Ele caminhou até ela com passos pesados. Parou a centímetros de seu rosto. As respirações se misturaram. Você me deixa louco, ele murmurou, quase rosnando. Com seus olhos altivos, com sua voz firme, com esse corpo que se recusa a me pertencer. Ela tremia. Mas não recuou. Porque eu não sou sua posse, Kamal. E você sabe disso. Por mais que tenha me comprado, você não me tem. Houve um silêncio insuportável. Um momento onde tudo podia acontecer, um beijo. Um grito. Uma explosão. Mas ele deu um passo para trás. Virou-se. Saia, disse, sem olhar para ela. Naila hesitou. Eu não vou fugir. Mas não pense que vou me dobrar a você. Nem agora, nem nunca. Ele não respondeu. Ela se retirou com a cabeça erguida, o coração em chamas.
E ele ficou ali, sozinho, no meio do salão azul, com o próprio orgulho ferido e um desejo violento pulsando sob a pele. Naquela noite, Naila não comeu. Não leu. Não falou. A conversa com Kamal havia escancarado tudo. Ela o havia enfrentado. E sobrevivera. Mas por dentro, sentia-se em ruínas. O que era aquele sentimento que apertava seu peito toda vez que pensava nele? Por que sua presença a deixava tão desarmada? E por que mesmo depois de tudo, ela ainda queria entender o que existia por trás daquela armadura de pedra? Enquanto isso, Kamal bebia sozinho no terraço superior. O copo de cristal tremia em sua mão. As estrelas acima não respondiam nada. E cada gole que dava só aumentava o buraco em seu peito. A mulher que ele havia comprado, agora reinava em sua mente. Era como se Naila tivesse quebrado uma maldição. Como se sua presença tivesse aberto portas trancadas dentro dele. Mas ele não sabia amar. Só sabia dominar. Subjugar. Controlar. E Naila era indomável. Era um espelho que o obrigava a encarar tudo que ele nunca quis ver. Na manhã seguinte, Naila foi acordada por um som diferente. Vinha do Jardim Oeste, o único lugar onde ela não podia ir. Curiosa, saiu pela lateral e se aproximou discretamente. Lá embaixo, Kamal montava um cavalo negro, sem os trajes formais. Estava sem a túnica. Usava apenas calças escuras e camisa branca com as mangas dobradas. Parecia um homem, não um sheik. Ela o observou de longe. E sem querer, sorriu. Mas o sorriso sumiu no instante em que ele olhou na direção dela. Não havia fúria em seus olhos agora. Havia outra coisa. Algo profundo, feroz e perigoso. Ela sabia, a guerra entre os dois estava apenas começando. Aquela manhã tinha algo diferente no ar. O vento que soprava pelas cortinas do palácio Aldarar parecia mais suave, mais quente, como se carregasse promessas silenciosas de transformação. Naila observava o jardim do alto da sacada. Seus olhos estavam fixos nele. Em Kamal. Montado em seu cavalo negro, ele parecia mais um príncipe solitário do que o homem que comprará sua liberdade. Havia algo na forma como ele tocava as rédeas, como inclinava o corpo em cada movimento, um homem em guerra com a própria alma. Mas o que Naila não imaginava é que Kamal também a observava. Não naquele momento. Mas todas as noites. Nos corredores. No reflexo dos espelhos. Nos detalhes que ninguém mais via. Ela estava nele. Presa sob sua pele como uma febre. Desde o confronto no Salão Azul, algo havia mudado dentro dele. Uma rachadura invisível, porém profunda, abrirá espaço para sensações que ele já não sabia nomear. Desejo? Sim. Mas também culpa. E um tipo de respeito que o desconcertava. Kamal era um homem forjado no orgulho, no controle. Mas Naila havia virado esse mundo do avesso. E ele não sabia mais como lidar com isso. Você não comeu ontem, disse Kamal naquela tarde, aparecendo de repente na biblioteca. Naila ergueu os olhos, surpresa. Estava sentada perto da janela, com um livro de poesia árabe nas mãos. Não estava com fome, respondeu com calma. Mesmo assim, deve comer. A voz dele soou menos autoritária. Mais, humana. Ela fechou o livro lentamente. Observou o rosto dele à luz da tarde. Os traços duros pareciam menos tensos. Os olhos, menos frios. Está me dando ordens, ou cuidando de mim? Kamal desviou o olhar. Caminhou até a estante mais próxima e passou os dedos pelos livros,
como se procurasse uma resposta entre as lombadas de couro. Talvez um pouco dos dois, murmurou. Naila sorriu, mas o sorriso durou pouco. Por que está aqui? Ele respirou fundo. Sentou-se diante dela, o que já era, por si só, um gesto transformador. Kamal nunca se colocava em posição de igualdade com ninguém. Eu errei com você, disse, olhando diretamente em seus olhos. E estou tentando entender o que isso significa. Naila não respondeu de imediato. O silêncio entre eles foi mais forte do que qualquer palavra. Até que ela sussurrou. Ninguém nunca tentou entender nada sobre mim. Ele inclinou-se para frente, devagar. Estou tentando. Mesmo que você me odeie por isso. Os olhos dela marejaram. Mas Naila disfarçou. Não queria que ele visse o quanto aquelas palavras haviam sido comoventes. Inesperadas. Eu não te odeio, confessou. Tenho medo de você. Kamal engoliu em seco. Aquilo o atingiu com mais força do que se ela o tivesse xingado. Eu sei, disse. E juro por tudo que tenho, que nunca vou te tocar sem que queira. Ela se espantou com a sinceridade da voz dele. O homem que antes a comprara como se fosse um objeto, agora, fazia promessas com olhos de redenção. Por que está mudando? Ela perguntou, baixinho. Ele hesitou por longos segundos. Porque você me faz lembrar do que é ser humano. Naquela noite, Naila não conseguiu dormir. As palavras de Kamal giravam dentro dela como um turbilhão. Ela o havia enfrentado. E agora, ele parecia ceder. Mas seria real? Ou mais uma manipulação disfarçada de ternura? Pela primeira vez em muito tempo, Naila desejou acreditar em alguém. E esse alguém, era justamente o homem que ela mais temia. As horas passaram devagar, e o sono veio só quando o sol já despontava no horizonte. Dias depois, Naila recebeu um convite inusitado. Uma das criadas apareceu no seu quarto com um envelope selado. O papel era grosso, perfumado, com letras desenhadas à mão. Hoje à noite. Jardim interno. Traga seus livros. Não havia assinatura. Mas ela sabia quem era. E mesmo com o coração acelerado, aceitou. O jardim interno era um dos lugares mais silenciosos do palácio. Perto da fonte de pedra, rodeado por roseiras e luzes âmbar discretas, Kamal a esperava. Não usava a túnica tradicional. Estava de camisa escura e calça simples. Os cabelos bem penteados. A barba feita. Mas os olhos ainda eram um mistério. Trouxe seus livros? Ele perguntou, com um leve sorriso. Sempre. Ela se sentou no banco de mármore ao lado dele. O perfume das flores se misturava ao cheiro amadeirado dele. E aquilo, mexia com todos os sentidos dela. Escolha um poema, ele pediu. Leia para mim. Ela hesitou. Depois abriu um dos livros. A voz de Naila, ao ler em árabe clássico, parecia música. As palavras deslizavam como seda. E Kamal, calado, ouvia como se estivesse diante da coisa mais preciosa que já ouvirá na vida. Quando ela terminou, ele sussurrou. Essa é sua verdadeira voz, não é? Ela assentiu. A voz que fui forçada a esconder. Nunca mais esconda, ele disse. Nunca mais. O silêncio voltou. Mas dessa vez, era suave. Profundo. Quase íntimo. Kamal, ela disse, após um tempo. Por que me chamou aqui? Ele respirou fundo. Porque, eu precisava te ver. Precisava estar com você sem a pressão, sem o peso,
sem o passado. Ela o olhou com surpresa. E ele continuou. Desde que você chegou, o palácio nunca mais foi o mesmo. Eu, nunca mais fui o mesmo. As mãos dele estavam próximas das dela. Tão próximas que Naila podia sentir o calor. Mas ele não tocou. Desejo contido. Respeito novo. Fascínio crescente. Eu não entendo você, ela disse, confusa. Um dia é cruel. No outro, parece, alguém que poderia me fazer feliz. Ele virou o rosto. Um sorriso triste surgiu nos lábios. Eu também não me entendo mais. Ela abaixou os olhos. Estava sentindo coisas que não sabia como controlar. Medo. Ternura. Raiva. Encanto. E um desejo inegável de confiar. Mas confiar em Kamal era como andar descalça por entre espinhos. Mesmo assim, naquela noite, ela não fugiu. Permaneceu ao lado dele até o céu se cobrir de estrelas. E quando ele a conduziu de volta ao quarto, não disse uma palavra. Apenas a acompanhou até a porta. E ficou ali, parado, olhando para ela como se quisesse gravar aquele momento para sempre. Ela entrou. Fechou a porta. E do outro lado, Kamal encostou a mão na madeira. Sem saber, ambos haviam dado um passo para algo que mudaria suas vidas para sempre. Na manhã seguinte, Naila despertou com o corpo leve, mas o coração inquieto. Havia algo de perigoso naquela tranquilidade que a cercava. Como se a paz silenciosa que pairava sobre o palácio fosse apenas o prelúdio de uma tempestade prestes a desabar. Ela se levantou devagar, ainda revivendo os instantes ao lado de Kamal no jardim. A forma como ele a olhou. Como a ouviu. Como não a tocou, mesmo tendo o poder de fazê-lo. Aquilo a desconcertava. Porque Naila conhecia o mundo dos homens. Sabia o que eles esperavam. O que exigiam. Mas Kamal estava, se contendo. E isso tornava tudo ainda mais intenso. Era como se houvesse uma parede de vidro entre os dois, transparente, mas intransponível, e os olhares fossem os únicos a atravessá-la. Kamal, por sua vez, não conseguia se concentrar. Tentou responder e-mails, lidar com contratos, revisar cifras de petróleo e investimentos. Mas sua mente sempre voltava para Naila. Ele revia sua voz lendo poesia. Seu perfume discreto. Os olhos que desafiavam o silêncio. Estava fascinado. Mas junto do fascínio, havia o medo. Um medo que ele não ousava confessar nem a si mesmo. Porque, pela primeira vez em muitos anos, ele sentia que não tinha controle. E Kamal sempre viveu controlando tudo, o tempo, os negócios, as pessoas, os sentimentos. Mas agora, diante daquela jovem de olhar calmo e alma rebelde, seu orgulho começava a ruir. Mais tarde, Naila foi até a estufa do palácio. Um dos poucos lugares onde podia respirar sem se sentir observada. As flores de jasmim preenchiam o ar com um perfume suave. Ela sentou-se sobre o pequeno banco de pedra e fechou os olhos, deixando o silêncio abraçá-la. Até que uma sombra se aproximou. Ela abriu os olhos devagar e viu Kamal parado diante dela. Vestia trajes casuais, simples, mas sua presença continuava carregada, intensa. "Posso?" perguntou, apontando para o espaço ao lado dela. Naila apenas assentiu. Ele sentou-se. Mas não falou de imediato. O som dos pássaros entre as folhagens parecia proteger os dois de qualquer invasão. "Eu costumava vir aqui com minha mãe", ele disse, após um tempo. "Quando era pequeno." Ela dizia que as plantas respondiam melhor ao silêncio do que às palavras. Naila o observou de perfil.
Era a primeira vez que ele mencionava algo do passado. Sua mãe era diferente de você? Kamal sorriu com amargura. Totalmente. Ela era luz. Eu sou pedra. Você não é pedra, Kamal, ela disse com sinceridade. Você só se esconde melhor do que os outros. Ele virou o rosto, surpreso com a resposta. E naquele olhar trocado, houve um rompimento silencioso. Como se as defesas dele se despedaçassem, lentamente. Às vezes, ele disse, com voz baixa, eu fico pensando se tudo o que fiz até aqui valeu a pena. O império. A reputação. A solidão. E o que responde a si mesmo? Que perdi muito mais do que ganhei. O silêncio entre eles foi mais profundo do que qualquer diálogo. E então Naila falou. Ainda não é tarde para reconstruir. Mas você precisa aceitar que nem tudo se controla. Nem as pessoas. Nem os sentimentos. Ele fechou os olhos por um segundo, como se aquelas palavras o atingissem de dentro para fora. Naila, ele disse, com um tom que jamais havia usado com ela antes, eu nunca desejei alguém como desejo você. Mas não da forma que os outros esperam. É algo mais profundo. Algo que me assusta. As palavras caíram entre eles como confissão. Naila sentiu a respiração pesar. O peito apertou. Havia verdade na voz dele. E desejo contido em cada sílaba. Eu também tenho medo, ela sussurrou. Kamal estendeu a mão devagar. Tocou levemente os dedos dela. Um gesto simples, mas que provocou um arrepio imediato. Não havia pressa. Não havia imposição. Apenas presença. Eu jurei que não te tocaria sem sua permissão, ele disse. E ainda juro. Mas se um dia você me deixar, eu te prometo que será diferente de tudo o que conheceu. Não haverá dor. Não haverá posse. Só haverá nós. Ela sentiu as lágrimas quererem cair. Mas segurou. Estou quebrada, Kamal. Não sei se consigo ser de alguém. Então eu espero você se reconstruir. Aquela frase foi um abraço em sua alma cansada. As semanas passaram com uma cadência nova. Havia leveza nos encontros. Um tipo de rotina silenciosa entre eles. Kamal a visitava nos jardins, ou a chamava para jantar em varandas externas, à luz de velas. Nunca passavam do toque de mãos. Mas era mais intenso do que qualquer carícia. Era o desejo reprimido ganhando forma. Uma noite, ela foi chamada até a sala de música. Lá, encontrou Kamal diante de um piano. Eu costumava tocar, antes de tudo ruir, ele confessou. Quer ouvir? Ela assentiu. Kamal tocou uma melodia lenta, melancólica, quase sagrada. Naila fechou os olhos. As notas pareciam contar a história de ambos, a dor, a perda, o medo, o fascínio. Quando terminou, ela se aproximou. Ficou em pé atrás dele. E pela primeira vez, tocou seus ombros. Ele virou o rosto. Os olhos se encontraram. Eu não sei se estou pronta, ela disse, com a voz trêmula. Então não diga nada, ele respondeu. Apenas sinta. Ela se sentou ao lado dele, as mãos ainda trêmulas, mas o coração, pela primeira vez em muito tempo, calmo. Kamal tocou mais uma vez. E enquanto os dedos deslizavam pelas teclas, os olhos dele estavam nos dela. A música se tornou um juramento silencioso. E naquela noite, eles não se beijaram. Não se abraçaram. Mas algo entre eles se entregou. Um elo foi selado. Um sentimento nasceu sem nome.
mas com uma força que transformaria os dois para sempre. A noite caiu sobre Doha como um véu de seda quente, envolvendo o deserto em tons dourados e azulados. No Palácio Al-Darar, o silêncio era diferente. Mais espesso. Mais íntimo. Na biblioteca, Naila fechava lentamente o livro em suas mãos. Mas não era a história nas páginas que aprendia. Era a história que crescia dentro dela, profunda, silenciosa, irreversível. A história entre ela e Kamal. Ela havia tentado fugir disso. Resistir. Negar. Mas o desejo contido que por semanas só pulsava no olhar e no toque leve dos dedos agora fervilhava sob sua pele, como um chamado impossível de ignorar. Foi nesse momento que a porta se abriu com suavidade. Kamal entrou. Vestia uma camisa leve, aberta no peito, e calças simples. Nenhuma túnica, nenhum símbolo de poder. Era apenas ele. Um homem. Cru, desarmado, e visivelmente vulnerável. Naila, sua voz soou baixa, como um convite contido. Quer caminhar comigo? Ela assentiu. Levantou-se em silêncio e caminhou ao seu lado pelos corredores iluminados apenas por tochas e velas acesas. Os criados haviam desaparecido como se o palácio compreendesse o que aquela noite significava. O tempo parecia suspenso. Chegaram ao Jardim Oeste, o mesmo que antes fora proibido. Agora, ele estendia a mão para ela como quem abre uma porta selada. Este era o lugar que eu guardava do mundo, ele disse, com os olhos fixos nela. Mas agora entendi, que meu mundo só é real quando você está dentro dele. Naila respirou fundo. As mãos dele tocaram as dela. Havia calor. Havia tremor. Mas, acima de tudo, havia reverência. Você tem certeza? Ele perguntou, com a voz tomada de um respeito profundo. Eu só vou cruzar essa linha, se souber que você está aqui por você. E não por mim. Ela se aproximou, tocando o rosto dele com ambas as mãos. Estou aqui, porque minha alma está cansada de resistir. O beijo veio então, lento, doce, carregado de significados. Não era posse. Não era pressa. Era um mergulho na entrega de duas almas que lutaram, se feriram, e agora se tocavam com a delicadeza de quem encontrou abrigo um no outro. Ele a conduziu até os aposentos mais altos do palácio, onde nunca antes ela havia entrado. O quarto era cercado de cortinas brancas, janelas abertas para o céu, e uma cama ampla cercada de almofadas douradas. Mas nada ali intimidava. Tudo parecia acolher. Proteger. Silenciar as dores. Kamal acendeu 2 velas. Depois se aproximou, tirando a camisa devagar, sem pressa, como se despisse não apenas das roupas, mas das máscaras que o sustentaram por anos. Naila, com as mãos trêmulas, desfazia os laços de seu vestido. Os olhos dele a acompanhavam com uma mistura de encanto e respeito absoluto. Você é inacreditável, sussurrou, tocando seus ombros com a ponta dos dedos. E mesmo agora, não consigo acreditar que está aqui. Estou, ela respondeu. E pela primeira vez, por vontade própria. Aos poucos, os corpos se tocaram com timidez, depois com entrega. A pele de Naila arrepiava-se a cada beijo suave, a cada palavra sussurrada em árabe antigo como uma oração. Kamal acariciava suas costas, suas mãos, seu rosto, como se temesse quebrá-la. Ela não era mais a menina vendida. Não era a sombra que cruzou os portões do palácio. Era mulher. Era luz. E se tornava livre, ali, nos braços do homem que um dia foi sua prisão. O desejo reprimido, guardado por semanas, explodiu em gestos suaves, profundos, sincronizados. Não houve pressa.
Não houve domínio. Houve um amor que nascia do fundo da alma, como um rio que finalmente encontra o mar. Cada toque era um recomeço. Cada suspiro, uma cura. Quando finalmente se uniram, os olhos nos olhos, Naila sentiu o mundo se calar. O passado se dissolver. E o futuro começar. Kamal beijou sua testa, depois seus ombros, seus dedos. E com a voz embargada, disse: Eu te juro, que de agora em diante, ninguém mais te fará chorar. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Já não tenho medo. Horas depois, estavam deitados lado a lado. As janelas abertas deixavam a luz das estrelas entrar. Os lençóis envolviam seus corpos, mas o que os aquecia era a presença um do outro. Kamal virou-se de lado, observando Naila dormir. Seu rosto calmo, a respiração suave, o brilho da pele à luz da lua, era uma imagem que ele queria guardar para sempre. Como foi que cheguei até aqui, pensou. Ele, o sheik frio e inatingível, agora se sentia pequeno diante da força daquela mulher. E ao mesmo tempo, profundamente grato. Porque Naila não apenas o perdoara. Ela o transformará. E Kamal sabia, a partir daquela noite, jamais voltaria a ser o mesmo. Ao despertar, Naila abriu os olhos devagar. Sentiu os braços dele ao seu redor. Um abraço cálido, protetor. Por um instante, não sabia onde estava. Mas então, os olhos de Kamal encontraram os seus. E ela soube, estava em casa. Bom dia, ele murmurou, com voz rouca. Bom dia, ela respondeu, sorrindo. Você dormiu? Pela primeira vez, em paz. Ele a puxou para mais perto. Fica comigo. Não só hoje. Fica, para sempre. Ela riu, de leve. E se um dia eu quiser partir? Então eu irei com você. As palavras saíram simples, mas carregadas de verdade. E naquele instante, sem alianças, sem promessas forçadas, eles sabiam, estavam ligados por algo maior do que um contrato, maior do que o passado. Estavam ligados pela escolha, pela entrega e pelo amor que nasceu do impossível. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.